Mas comigo você pode falar. Pode esculhambar ele, Lúdio. Pode mandar ele pra aquele lugar. Eu tenho o maior respeito por Lúdio, você. Então tá. Então é interessante a gente tocar nesse ponto, assim, de tipo, a economia pauta política e tal. Porque se a gente falar assim, admitir, a política pauta a economia, não sei se a gente consegue chegar no amadurecimento de falar assim, se uma pessoa menos abastada consegue chegar na política. Você entende? Não sei se eu tô sendo claro. Eu entendi o que dizer, mas eu tenho até a resposta que vai vir lá pra cá já. Então vamos ver. Eu quero ver do Dude, cara. Ele que é inteligente de nós três aqui, mas cara. Assim, mas isso tem a ver com essa determinação econômica da vida. Do jogo não do Brasil. Em sociedade. Que aqui é comandado pelos amigos do rei. A gente concorda nisso. Eu liberal, você marxista, concordamos que o Brasil é regido pelos amigos do rei. E não pelo mercado em si, como deveria ser. Os bancos, as grandes empresas, como é que chama os... Obrigado, Lucas. Como é que Você tinha colocado uma cerveja pra mim aqui já? Eu tinha, cara, eu coloquei. Eu já ia te pedir, nem tinha Os visto. campeões, Deixa esquentar a os cerveja. campeões, é que são aquelas empresas que o Lula falava, a Dilma, campeões de... Não lembro, cara. Que eram os beneficiados pelo BNDES, os campeões... Como é que era, Lucas? Cara, não lembro. As empresas que eram campeãs aqui, chamava? Campeões nacionais. Nada mais é do que entre aspas, amigos do rei. Na verdade, houve um esforço no período dos governos Lula e Dilma de fortalecer empresas nacionais para disputa no mercado internacional. Sim. Quer saber uma coisa que você... A JBS, a Ambev, a Odebrecht, então assim, a própria Petrobras. Então há uma série de empresas brasileiras, olha só, o PT... Sim. Hoje acusa o PT de ser comunista, tudo e tal. Esse é meu ponto. Mas o PT governou nos marcos do capitalismo. O PT governou nos marcos do capitalismo. Eu vou falar algo aqui que o Gabriel vai fazer um corte, certeza, vai me prejudicar, mas eu vou falar. Eu reconheço hoje que o governo Lula, ele teve pelo menos, sei lá, 3 ou 4 vezes mais atitudes liberais que o governo Bolsonaro. É ruim pra mim falar isso. Mas eu vou assumir aqui. Eu votei no Lula em 2002. Eu tinha, sei lá, foi a primeira eleição. Que é isso, Jorge? Nossa, Lanche? Cara, é nosso lanche. É um lanche muito tradicional. No meio da minha reflexão aqui, cara. Vou deixar para comer no final. Então, o governo Lula, Lúdio, ele teve... Mas abre aí pra você ver o lanche aí, que é um lanche muito especial pra Que você. lanche é esse, Jorge? Não sei, cara. O Lúdio vai Cara, ter que eu ver. tô no meio da minha reflexão filosófica aqui, cara. Vou perder meu ponto. Vai ter que servir quentinho, cara. Esse lanche isso? é especial. É paulistinha? Não, cara. Vamos ver se o Lúdio vai entender a brincadeira. Que não é É um todo mundo que paulistinha, entende a cara. nossa brincadeira. É um pão com mortandela. Galera, Lúdio veio aqui e a gente tá servindo pão com mortadela pra ele, cara. Pra mim também? Pra você também. Mortadela cerati. Passou meu óculos aqui. Não deveria ser coxinha pra gente, cara? Devia ser coxinha pra gente, Coxinha né? pra vocês e pra mortadela. Mas, Rafael, Lula... Então, o Lula, ó, vamos lá, ProUni é liberal pra caramba. Ultra liberal, pra que você que é esse liberal de novinho, que nunca leu nada de profundidade, acha que, sei o que, não, ProUni é liberal. Digo mais, quer doer mais o coraçãozinho dos liberais recentes? Bolsa Família ultra liberal. Jorge, Bolsa Família nada mais é que um programa que veio da ideia de um economista americano, lá nos Estados Unidos, da escola de Chicago, que falou, em vez de você dar bolsa, sei lá, gás, bolsa escola, você dá dinheiro pro povo. Que é o imposto negativo, é devolver o imposto pro povo. Milton Friedman, Milton que já falava isso, Friedman. né? Então, assim, Lula, Bolsa Família, ProUni, os mercados também, botou Meirelles para cuidar do mercado. Foi o cara que... Então, assim, somado o que o Lula fez pelo liberalismo, dá mais que o Bolsonaro já fez. O Bolsonaro criou mais estatal. Falou que acabar com a TV Lula, não só não acabou, como ampliou. E sim. o mercado tá Sob esse aspecto, fudido. sim. Então, assim, eu vou ganhar muitos hates, com certeza, porque eu sou um liberal convicto, os bolsominions vão falar, não sei o que, não, mas é verdade, o Lula foi muito mais liberal que o Bolsonaro, na economia. Você concorda ou não? O Lula, quando tomou posse, ele disse claramente qual era a missão dele. E era uma missão revolucionária, embora modestíssima. Eu quero que, ao final do meu governo, os brasileiros tenham direito a 3 refeições por dia. É isso que eu quero para o Brasil. Se eu terminar o meu mandato
e as pessoas tomarem café da manhã, almoçarem e jantarem todos os dias, eu terei cumprido a minha missão. Então Lula governou dentro dos marcos do capitalismo brasileiro. Ele apontou um caminho, o caminho da inclusão da maioria da nossa população no mercado de consumo, por meio do Bolsa Família, por meio da elevação do salário mínimo, por meio de todas as políticas voltadas, por exemplo, para levar luz para quem vive no campo, para fortalecer os assentamentos da reforma agrária, para investir nas empresas nacionais, inclusive nas grandes empresas, para dar a elas condições de competição no mercado internacional. O que acusam o Lula de ter feito, por exemplo, em Cuba, é o que os Estados Unidos fariam em qualquer país do mundo, ou fazem em qualquer país do mundo, que estão sintonizados com a sua política. Ora, você financiar um país para contratar uma empresa sua, para construir um porto naquele país, num local que é estratégico, quando havia uma sinalização de que o bloqueio econômico a Cuba deixaria de existir, o Brasil estaria posicionado estrategicamente naquele pedaço do mundo para poder competir. O Lula, toda a articulação que o Lula fez na política internacional para juntar a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul, nos BRICS, criar um banco para poder, estabelecer equilíbrio nas relações entre os países, é algo impressionante de reposicionar o país, de reposicionar o Brasil no mundo, na geopolítica planetária. O Brasil passou a ser um ator político, um ator político global de peso nas relações eu concordo, internacionais. Não foi por outra razão que o Obama disse, olha, você é o cara, porque o cara, com a inteligência genuína que ele tem, de retirante do Nordeste, conseguiu reposicionar o próprio capitalismo brasileiro. O que é o agronegócio hoje porque o governo Lula investiu pesadamente no fortalecimento do agronegócio brasileiro. Mas é um capitalismo de Estado que a gente fala, né? Que chama oficialmente. É por isso que nós entendemos que o mercado sozinho não anda. O mercado sozinho, ele não consegue. Ele, ao longo do tempo, ele vai produzindo, para se reproduzir, ele vai produzindo injustiça e exclusão para a sua própria reprodução. Ele vai queimando gente, queimando vida para poder continuar existindo. Precisa de Estado para você poder estabelecer equilíbrio nesse processo, reduzir desigualdades e para poder avançar. Uma outra coisa que é absolutamente liberal e que os liberais condenam hoje no Brasil é a reforma agrária. Sim. Ou seja, a base dos Estados Unidos foi a reforma agrária, lá atrás. Por isso que os Estados Unidos são a potência que são hoje, porque fizeram reforma agrária. Eu estive esse final de semana em um assentamento da reforma agrária no município de Mirassol do Oeste, que se chama Roseli Nunes, que é um assentamento que é resultado da mobilização do MST. Era uma fazenda de 11 mil hectares que tinha um dono e 2 ou 3 funcionários. Hoje são mais de 300 famílias vivendo e produzindo naquele assentamento. Então a reforma agrária, ela impulsiona o próprio desenvolvimento do capitalismo. Mas o que acontece com um cara, com um dono de terreno, nesse caso, por exemplo? Ele ganha algum ressarcimento ou não? Ele só perde a terra? Não. Em que sentido? Eu não entendi. Reforma agrária. Por exemplo, você tem uma área devoluta, no caso. Não, nesse caso era uma área privada que foi desapropriada, então, foi paga. Aí é pago. É pago. É pago. Mas quem determina o preço? Você que é advogado de hoje. É o Estado, é o INCRA, que determina o preço, e se você não concordar com o preço, você tem que propor uma ação judicial. Entendi. Então, aí você recebe em TDA. Porque eu falo porque já vai pensar, o cara vai lá e perde a terra. Eu não sou advogado da área, viu, Lúdio? Mas quando não há intenção do proprietário em comercializar a área, em vender a área o INCRA buscava outras áreas para poder desapropriar e fazer reforma agrária.
Mas há também o processo de ocupação que vai acontecer em áreas que são improdutivas e que depois vão ser objeto do processo de regularização e com pagamento dos proprietários ou dos supostos proprietários pelas benfeitorias que são feitas ou pela terra, se a terra é documentada de forma legítima. Dúdio. Gostou desse vídeo? É isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e Ativa o sininho. compartilhe com seus amigos. Valeu!